Nada que anda hoje com Walkmans durante muito tempo, e, enfim, outro tipo de exposição a ruído que não seja o ruído ocupacional. O próximo, por favor. O quadro clínico é um quadro clínico razoavelmente bem conhecido. Aquilo ali não faz parte do quadro clínico. Nos primeiros 10 a 20 dias de exposição, o paciente relata zumbidos, cefaleia discreta, eventualmente tonturas e fadiga. Nos primeiros meses de adaptação, esses sintomas tendem a desaparecer. E esse desaparecimento provavelmente por razões peculiares a cada um, varia de uma forma muito grande. De alguns meses a alguns anos, o paciente pode não apresentar sintoma nenhum. Mas, de alguns meses a alguns anos, haverá uma má discriminação vocal, especialmente quando em presença de um ambiente ruidoso. Quando nós fizermos uma anamnese, nós vamos descobrir que o paciente tem dificuldade de entendimento quando está no ambiente de ruído. Nós temos que fazer a anamnese nesse sentido, perguntando ao paciente se ele, quando está no ambiente, se ele entende o que os colegas dizem ou as ordens que vêm oralmente. Finalmente, há uma interferência do déficit auditivo na conversação e o reaparecimento dos zumbidos. Isso aqui já pode ser até discutido na medida em que a doutora Sandra provou que não é bem assim com relação aos zumbidos. Próximo, por favor. Na verdade, aquilo era uma estatística. E com todo respeito, estatística é a arte de provar que se eu tenho uma galinha e você não tem nenhuma, nós dois temos meia. Mas estatisticamente, mais ou menos é aquilo. A história ocupacional é muito importante quando se faz a anamnese. Temos que estudar essa exposição. Porque eu tenho pegado pacientes que me vêm com história de pair, e quando nós vamos estudar o ambiente onde ele trabalha, não há 80, 85 decibéis de ruído. É barulhento, mas não é tão barulhento assim. Então nós temos que saber realmente qual o ambiente em que ele trabalha. Às vezes, na mesma fábrica, isso aí eu não preciso dizer para vocês, vocês conhecem muito mais que eu, na mesma fábrica existem ambientes muito ruidosos, existem ambientes que não têm ruído. Agora, o paciente chega no consultório do otorrinolaringologista e diz: eu trabalho na empresa tal. A empresa tal é barulhentíssima, eu sei, eu conheço vários pacientes de lá. Só que ele trabalha no escritório, no outro lado da rua. Então tem que se ver muito bem isso. O ambiente, ainda dentro desse mesmo raciocínio, a função que ele exerce também dentro desse mesmo raciocínio, e eventualmente os ototóxicos que poderão existir dentro do ambiente de ruído, como é o caso dos vapores de benzeno, por exemplo. E agora ficou claro o problema do mercúrio. Por favor, o próximo. O exame físico é um exame otorrinolaringológico comum, evidentemente com ênfase na otoscopia. Nós não vamos verificar um paciente, não examinar o ouvido, o paciente tem uma perfuração de membrana timpânica e aí tem outra história, e tem outra perda auditiva, e nós podemos deixar passar uma coisa dessa. Quer dizer, não há possibilidade de fazer um diagnóstico sem um exame otorrinolaringológico e, fundamentalmente, sem a otoscopia. O próximo, por favor. A avaliação audiológica, nós vimos, a doutora Sandra falou, a avaliação audiológica feita no ambiente da escola. Eu tenho uma posição um pouco mais prática. Eu vou mostrar como se faz com relação a um consultório otorrinolaringológico. Nós fazemos normalmente audiometria. Quando o paciente está fazendo um teste admissional, demissional, ou eventualmente um teste a pedido do médico do trabalho, nós fazemos um exame completo, nós fazemos o teste de discriminação vocal e nós nunca deixamos de fazer a impedanciometria. Nós fazemos isso aqui completamente. Claro que isso não serve para uma monitorização. Quando vocês fazem a monitorização, vocês fazem a audiometria de via aérea. EPT, saudações. Quer dizer, quem não tem problema numa audiometria de via aérea, não tem problema e acabou.
Agora, quem tem, muito bem, que passe a uma avaliação audiológica completa. Eventualmente, nós temos necessidade de utilizar outros exames, como o ECOG, os potenciais evocados e a otoemissão. Eletrocócleo, eu não tenho experiência, na verdade eu não tenho muita experiência com isso aqui, mas nós temos eventualmente encaminhado pacientes a fazer exames por necessidade, às vezes até por questões periciais. O próximo, por favor. Os testes complementares, evidentemente, são variados segundo a suspeita sobre uma eventual outra causa da doença. Claro que vai depender exclusivamente do que nós estivermos suspeitando. O próximo, por favor. Um pouquinho mais de foco, por favor. Como a doutora Sandra mostrou São Paulo, eu não posso deixar de colocar o pôr do sol do Guaíba, porque pelo menos fica empate. Né? Quando nós fazemos o diagnóstico da PAIR, nós temos uma possibilidade muito razoável de fazer um diagnóstico correto. Ele não é difícil de fazer. A coisa complica um pouco quando nós fazemos o diagnóstico diferencial. Por favor, a próxima. O próximo, por favor. Doutora Sandra, eu quero lhe dizer, como eu havia lhe dito antes, que eu vou lhe citar. Ao analisarmos um exame audiométrico, a única afirmação que pode ser feita refere-se à alteração de limiares, pois trata-se apenas de um exame subsidiário. Dados superficiais de anamnese, orientadas apenas ao ambiente do trabalho, nos conduzirá certamente a diagnósticos incompletos ou até mesmo irreais. Isto é o nosso grande problema. Eu tenho encontrado pacientes que chegam ao meu consultório, ou às vezes colegas médicos do trabalho que chegam ao meu consultório com uma audiometria e dizem assim: Celino, o que é isso aí? E eu não sei o que é isso aí. Eu sei que é uma audiometria com uma perda assim ou assado, mas eu não sei o que é. Eu não me arrisco a dizer: não, isso aí é uma PAIR. Nós temos um caso, eu contei rapidamente agora no intervalo para o Dr. Satoshi, que um colega de Porto Alegre, o Dr. Nudelman, recebeu um paciente da empresa onde ele trabalha com uma perda característica de PAIR, e o colega médico do trabalho, com um sorriso nos lábios, disse assim: me identifica isso. E o Nudelman disse assim: claro, isso aí é uma PAIR, é um funcionário nosso, diz ele assim: tu tem certeza que é uma PAIR? Bom, tudo indica, né? Diz, mas acontece que ele trabalha em Bagé, o Nudelman é da companhia de eletricidade, diz, ele trabalha em Bagé, e a função dele é colocar fios nos postes. Ele trabalha na zona rural colocando fios nos postes. O único barulho que ele ouve é de quero-quero. Bom, em suma, esse cidadão havia caído de um poste. Ele fez um trauma crânioencefálico com uma perda característica do PAIR. Portanto, muito cuidado. Por favor, o próximo. Sataloff, em 1980, fez uma lista de diagnóstico diferencial. E esta lista inclui um monte de coisa. Infecções virais, como a rubéola, o sarampo, a cachumba, herpes simples, inclusão citomegálica, viroses respiratórias, trauma crânioencefálico, ototoxicoses, perda auditiva hereditária, neurinômado acústico. Próximo, por favor. Surdez súbita, esclerose múltipla, infecções bacterianas como meningite, endotoxinas, hipóxia neonatal, icterícia, vasculopatias periféricas, osteoartrose cervicais e presbiacusia, e ainda simuladores, e pior que os simuladores, aqueles que exageram nas queixas. Porque o simulador é muito fácil da gente diagnosticar. Simulador nós tiramos de letra. Se o sujeito não tem perda auditiva e simula, nós tiramos de letra. Agora, se ele tem uma perda auditiva e simula que a perda é pior, aí o furo é mais embaixo, é mais difícil. Na verdade, isso aí complica muito o diagnóstico e, fundamentalmente, complica na hora de fazer a perícia. Porque se a gente deixar passar um negócio desses aí, e o advogado depois disser para nós que a gente não sabia que o paciente era diabético, aí nós vamos ter enfrentar um problema muito sério. Então, realmente, o diagnóstico diferencial
tem algumas dificuldades muito grandes. O próximo, por favor. Próximo. Alguns desses diagnósticos diferenciais são mais importantes que os outros. A diabetes mellitus, por exemplo, nós sabemos que 40% dos diabéticos desenvolvem perda auditiva. Essa perda auditiva é neurosensorial, ela é progressiva, ela é bilateral, ela é acentuada nas frequências agudas, ela piora a partir dos 40 anos e depois disso ela aparece com zumbidos. Próximo, por favor. A sífilis é outra que é muito importante. A luz da orelha interna é uma sífilis terciária, os espiroquetas aparecem mesmo após terapêutica, ela é resistente à antibiótico terapia, assemelha-se à doença de Meniere, ela tem evoluções, ela piora a audição e às vezes melhora, então dá a impressão que nós estamos frente a um TTS, não é? Aqui diz hipoacusia flutuante, mimetizando o TTS. O diagnóstico só pode ser feito pelo FTA-ABS, não pode ser feito pelo VDRL, e o tratamento deve ser prolongado por no mínimo um ano. O próximo, por favor. Próximo, por favor. Nas infecções virais, nós temos disacusias neurosensoriais na fase aguda, destruição de células sensitivas cocleares, quase como se fosse uma paeira. Próximo. Na insuficiência renal, que é outro dos quadros que nós temos muito interesse. A irrigação da orelha interna é semelhante à capilaridade do glomérulo. E por causa disso, pacientes em diálise têm disacusia neurosensorial bilateral acima da frequência de 2.000 Hz. Fazem flutuações após a diálise. Nós temos examinado casos em que o paciente, antes de fazer a diálise, tem perda, fez a diálise, desapareceu por completo a perda. Face à progressão silenciosa até a descompensação, nós sugerimos um interrogatório dirigido e um estudo da função renal. Próximo, por favor. Não sei se dá para ver daí. Isso aí foi garimpado pelo Dr. Aziz Lasmar, e eu acho que tem algo a ver conosco, realmente, né? No setor de reencarnações, o otorrinolaringologista só podia sair um elefante, né? Próximo, por favor. Finalmente, nós temos as ototoxicoses. E nas ototoxicoses, nós temos 3 tipos de ototoxicose. As substâncias ototóxicas exógenas, as substâncias ototóxicas endógenas e os produtos químicos e metais. Próximo, por favor. Os ototóxicos exógenos são bastante conhecidos. Os aminoglicosídeos, como a streptomicina, dihidrostreptomicina, anelmicina, canamicina, tobramicina, amicacina, cisomicina e aminociclina. Os diuréticos, como a furosemida, o ácido etacrílico, bumetanida, acetozolamida e manitol. Próximo, por favor. E ainda analgésicos e antipiréticos, como salicilatos, quinina e cloroquina, os antineoplásicos, como a bleomicina e a mostarda nitrogenada, e ainda outros antibióticos, como a eritromicina, cloramfenicol, polimixina B e a ampicilina, que podem causar ototoxicose. Por favor, próximo. Nos ototóxicos endógenos, a gente até praticamente já falou, a uremia, a diabetes e as hepatopatias podem causar problemas muito semelhantes à paeira. Próximo. Finalmente, os produtos químicos e metais, em que são citados vários: o álcool, tetradenilina, arsênico, benzeno, disulfeto de carbono, monóxido de carbono, cloroformo, ouro, ácido cianídrico, iodoforme, iodo, chumbo, mercúrio, nitrobenzol e fumo. Eu li recentemente um trabalho em que um grupo da aeronáutica americana examinou pilotos que haviam entrado na década de 60 e examinou agora na década de 80, cerca de 20 e poucos anos depois. E dividiu este grupo em 2. Os que tinham PAIR e os que não tinham PAIR. Portanto, cerca de mais ou menos 25 anos de exposição. Poderia ser considerado nesse trabalho que a exposição era semelhante para todos. Portanto, eles tinham o mesmo tempo de exposição e mais ou menos eram submetidos ao mesmo ruído.
ao mesmo nível de ruído. Muito bem. O grupo A, que tinha perda auditiva, foi examinado, e o grupo B, que não tinha perda auditiva, foi examinado. E fizeram 33 testes não auditivos com eles. Clínicos, psicológicos, enfim, uma série de coisas. E chegaram a uma conclusão muito estranha. O único dado característico, positivo, de que os pacientes do grupo A, ou seja, os pacientes que haviam feito uma perda auditiva induzida por ruído, e que era superior, absolutamente superior ao outro grupo, eram os fumantes. Eles fumavam mais tempo e mais quantidade do que o grupo que não tinha sido submetido a PAIR. E o segundo item que apareceu foi uma coisa ainda mais estranha. Os de olhos azuis pertenciam em maior número ao grupo que tinha sido submetido à perda auditiva. E os de olhos castanhos participavam do grupo que não havia sido atingido pela doença. Os outros 31 elementos não forneceram razões sólidas para que a gente pensasse que, em razão daquilo, eles poderiam também ter problemas relacionados. Poderia, digamos assim, o grupo que tinha hipercolesterolemia, e que a gente cansei de citar a hipercolesterolemia como um agravante, e eles não acharam. Tinha tanta hipercolesterolemia num grupo como no outro. E assim por diante, 31 outros dados não forneceram informações convincentes. Eu acho que... Próximo, por favor. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, para quem não conhece Porto Alegre, não dá para ver isso aqui, é o pátio do Hospital de Clínicas, mas esse paciente está na rua, na Avenida Protásio Alves, em Porto Alegre, longe do Hospital de Clínicas. Ele está trabalhando com uma dessas máquinas martelete hidráulico, que fornece 125 decibéis em seu redor, e ele tem 2 EPIs, não um só. Ele tem um aqui e o outro ali. Isso é o que nós temos encontrado com muita frequência. Por favor, o próximo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Seligman. Eu apresento a seguir o Dr. Eduardo Santino, que falará sobre critérios e condutas de medicina do trabalho frente à PAIR. Se acertar. Quando a gente fala por último, a gente tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente já sabe o que os outros disseram. A segunda vantagem é que quando as pessoas que nos precedem têm a competência dos que me precederam, a gente sabe muita pouca coisa para a gente dizer. Em todo caso, nós vamos começar pela situação em que o médico de trabalho se encontra realmente. Isto é, ele estudou a fisiopatologia, ele fez uma anamnese, fez uma audiometria, encaminhou para o otorrino, está com o relatório na mão, e daí? É nesse ponto em que nós vamos começar a ter que resolver o problema com o médico de trabalho na nossa empresa. Eu sempre digo que o médico de trabalho tem uma característica diferente dos outros colegas, em que no ambulatório da empresa ele normalmente está terrivelmente só. A solidão do médico de trabalho é um fato e ele tem que decidir o que fazer. Bom, nós temos, para iniciar a nossa abordagem, nós temos que lembrar que foi publicada a nova NR7 e, para a felicidade de muitos e infelicidade de alguns, a NR7 nova não apresenta nenhum critério, não determina nenhum critério, não estabelece oficialmente nenhum critério. Para a felicidade de muitos, eu diria, porque nos permite a liberdade de escolhermos o critério que nós estamos mais habituados, que nós estamos mais acostumados, que nos permite fazer um acompanhamento dentro do critério de segurança e de tranquilidade que o médico trabalha como responsável pelo programa
tem que ter. Então, essa é a grande vantagem desse programa, dessa nacional legislação, que me permite escolher o critério que eu quiser adotar. Desvantagem para alguns, eu disse, porque nós temos um problema que já fui abordado pelo pessoal que faz fiscalização, que diz, bom, nós vamos pedir o quê? Então é muito importante que o médico de trabalho, primeira coisa, conheça bem o critério que ele vai adotar, conheça profundamente como ele funciona, para depois, no momento de uma fiscalização, no momento de um acompanhamento de um programa, ele tenha condições de argumentar e de provar o que ele escolheu como correto para a sua empresa. Nós temos no nosso país, nós tínhamos antes da nova NR7 um critério adotado pela legislação, mas nós tínhamos uma série de outros critérios paralelos que faziam um verdadeiro caldeirão de dificuldades para o médico de trabalho. Com essa promulgação da nova NR7, isso ficou livre, cada um escolhe o que achar interessante. Em São Paulo, nós temos ainda um outro problema, que é uma portaria que estabelece um programa de conservação aditiva, que tem uma série de observações com relação ao ambiente, com relação ao exame como deve ser realizado, e que sugere que sejam adotados alguns critérios que, para quem conhece a legislação, está bem claro. Quem não conhecer, depois que vai discutir sobre essa portaria, a gente pode entrar em detalhes em particular. Bom, a partir do momento que o médico de trabalho se encontra com uma audiometria na mão, e ele tem que fazer um programa de conservação aditiva, nós temos que, como critério de remanejamento e afastamento, ter um conhecimento fundamental das condições ambientais. Se o médico de trabalho não tiver... são fundamentais. Como o Dr. Seligman falou, o médico de trabalho tem que conhecer o ambiente da fábrica, tem que conhecer o ruído, tem que saber o nível de ruído, saber onde o funcionário trabalha, saber os antecedentes. Todos esses fatores são fundamentais para se elaborar qualquer programa de conservação aditiva. A anamnese, o exame clínico cuidadoso, isso é indiscutível, é o ponto principal. Segunda coisa indispensável num programa de conservação aditiva é a conscientização geral. Se nós não tivermos, da parte da empresa e da parte do médico, da parte dos trabalhadores, uma conscientização de que o ruído existe, que ele é um problema, e que ele vai levar, mais cedo ou mais tarde, uma lesão auditiva se não for devidamente prevenido, nós não temos como implantar um programa adequadamente. É fundamental, como terceiro ponto, na nossa opinião, que a vontade política da empresa seja manifesta. Nós discutimos recentemente no curso de ergonomia do professor Greco. A Itália, na década de 60, adotou uma política de levar aos trabalhadores o conhecimento científico de modo que eles fossem agentes de mudança na melhoria da condição de trabalho. E hoje em dia a Itália é plenamente consciente de que esse método não é o correto. Por quê? Treinando e informando o trabalhador sobre a condição de agressão à saúde, dando um conhecimento técnico para o trabalhador, quando ele volta para o ambiente de trabalho, não tendo condição de modificar, não tendo força para modificar aquele ambiente, ele se frustra e ele se afasta cada vez mais da prevenção. O que se observa na Itália, na opinião do pessoal que fez esse curso de ergonomia, é a necessidade fundamental de que o empresário seja orientado, educado da mesma forma que o trabalhador. Se o empresário não tiver um conhecimento técnico de quais os riscos que ele está expondo ao trabalhador dele, não souber as consequências desses riscos, não há como melhorar o ambiente de trabalho. Não adianta, não existe outra saída. Nós temos que orientar ao trabalhador e ao empresário. Então, dessa orientação ao empresário, dessa orientação ao trabalhador, é que vai surgir a vontade política de todo o grupo em modificar o ambiente de trabalho. De outra forma, eu particularmente não vejo outra saída. O programa de conservação aditiva tem que ser estabelecido na realidade de cada um de nós. Cada médico do trabalho, na sua empresa, no seu microcosmos, tem que estabelecer um programa que ele considere adequado. O critério, nós vamos discursar em seguida, ele vai adotar um critério, ele vai fazer um monitoramento do ambiente, ele vai fazer um uso de um EPI, se for o caso, de uma sonorização ambiental, e vai administrar esse programa como um todo. É fundamental que esse programa tenha 2 itens sem os quais o programa vai água abaixo. O primeiro deles é um acompanhamento rigoroso. Todo programa de conservação aditiva prescinde de
um acompanhamento para e passo, rigoroso e de uma reavaliação e de uma revisão periódica da sua validade. Nós temos que ter critérios de verificar a qualidade do nosso programa de conservação aditiva. De outro modo, esse programa está arriscado a se fechar no próprio umbigo, entrar num círculo vicioso e, de repente, nós estamos controlando não a saúde do trabalhador, mas a surdez causada pelo ambiente que nós deixamos de cuidar. Então é fundamental que esse programa tenha um acompanhamento, que tenha uma revisão, que seja periodicamente reavaliado. Nós não temos que ter medo nem vergonha de termos cometido falha, de termos nos desviado da rota. Isso acontece em qualquer serviço. O importante é que a gente tenha meios de perceber isso e voltar à realidade, voltar atrás e corrigir as nossas falhas. Bom, com a geometria na mão, com essa vontade política, com esses itens que eu estabeleci inicialmente, nós vamos aos critérios. Nós temos vários critérios. Nós temos um critério da previdência social, que é muito criticado. Eu, inclusive, muitos dos senhores me conhecem, eu já adotei posturas radicais contra o critério da previdência social e hoje eu faço um meia-culpa público. O critério da previdência social é um excelente critério. Um excelente critério para indenização. Ele não tem nada de clínico, não tem nada de ocupacional. Ele é um critério exclusivamente de remuneração. E para essa finalidade de remuneração, de estabelecer valores de indenização, é um critério que se presta para aquilo. Adotarmos o critério da previdência social como critério de avaliação clínica, nós incorremos um erro grosseiro, na minha opinião. Então nós temos o critério da previdência social, nós temos o antigo critério da NR7, o antigo critério chamado de Fowler, com erros e uma série de absurdos que ocorreram na legislação anterior, que ainda persiste, aí, muito utilizado por algumas pessoas. Nós temos um critério excelente, na minha opinião, que é o critério do otorrino de São Paulo, Dr. Everardo Costa. É um critério que a gente adota e tem usado com frequência, é muito usado pelas empresas de São Paulo. Nós vamos mostrar depois o critério. É um critério excelente que nos dá um acompanhamento muito bom. O critério de Pereira, colega nosso, médico de trabalho, de São Paulo também, publicado em várias revistas de medicina do trabalho, levado ao Ministério do Trabalho como sugestão por várias vezes pela ANANT, esse critério também modificado nos dá um acompanhamento excelente. Nós não podemos esquecer do critério que está mais em moda hoje em dia, que é o critério de Merluzzi, em que todos falam, alguns adotam, e conversando com a doutora Franca Merluzzi, ela falou assim que o grande mágoa dela é ver o programa dela sendo usado com uma transparência, em que se coloca um gabarito em cima da geometria e se faz um laudo, o que é redondamente errado. O critério de Merluzzi necessita de uma avaliação prévia, de uma anamnese, tem uma série de normas de acompanhamento, é um critério de evolução e não é um critério que pode ser usado com uma simples transparência. E, finalmente, nós, nesse emaranhado todo, sugerimos ainda um outro critério, chamado critério ocupacional, em que nós criamos algumas classificações no sentido de poder dar ao colega um maior entendimento daquela alteração audiométrica. Dizer que esse critério é melhor que aquele, isso é muito relativo e muito difícil de poder afirmar. Por quê? Nenhum dos critérios é definitivo, nenhum dos critérios é totalmente correto, nenhum dos critérios atende completamente à necessidade. Vou dar somente um exemplo para vocês. Um trabalhador com 40 decibéis de perda é uma coisa grave ou não? A pergunta assim foi, 50 decibéis de perda, 45 decibéis de perda. Se esse indivíduo tiver 45 decibéis de perda, tiver 50 a 55 anos, é uma coisa. Se esse trabalhador tiver 25 anos, é completamente diferente. Eu perguntaria aos senhores, uma perda de 10 decibéis, em um indivíduo de um ano para outro, é uma coisa grave? É uma coisa grave. Agora, se nós usarmos a maior parte dos critérios, 10 decibéis de perda numa mesma frequência, frequentemente não faz o indivíduo mudar de critério. Então ele continua Paet grau 2, ele continua grau 2, ele pode continuar Merluzzi grau 3, Merluzzi grau 4, com uma perda de 10 decibéis de um ano para outro. Como é que fica essa perda na avaliação nossa como médico de trabalho? E é isso que nós vamos discutir com os senhores. Eu queria apresentar rapidamente os critérios para depois fazer um arrazoado a respeito. Critério, Hudson. O programa apresentado aqui é um programa que consta de um livro
está sendo publicado agora no stand da Ergo, um livro de audiometrias ocupacionais, um guia prático. E nesse livro nós temos a possibilidade de encontrar os 4 critérios, os 5 critérios, aliás, adotados e sugeridos pela nossa opinião. O critério do NPS, começamos, Hudson?